Aleluia! Amém, queridos? Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Aleluia! Graça e a paz do Senhor. Amém. Hoje é domingo. Aleluia! Amanhã é feriado? Não, né? Então tem que terminar a palavra no horário. Misericórdia. Amém, queridos? Eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem que eu creio que vai queimar no seu coração. Fala para quem está do seu lado, fala assim, abra o seu coração. Amém. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre a terra controla os céus. Fala para quem está do seu lado, fala assim, a terra controla os céus. E o livro que eu quero usar como base está lá em Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, versículo 15. Mateus, capítulo 8, do 15 em diante. Olha lá, diz assim, ó. Se o teu irmão pecar contra ti, vai, arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Fala, misericórdia. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. E por último, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Amém. Sabe, querido, a igreja é o instrumento mais poderoso de Deus aqui na terra. Amém. Sabe, na verdade a igreja é a expressão visível do reino de Deus na terra. E eu quero dizer mais uma coisa para você, tudo o que o reino faz, ele faz através da igreja. Portanto, a igreja é a autoridade de Deus na terra. A igreja é o lugar mais importante, é a ferramenta mais poderosa. Pastor, eu achei que a ferramenta mais poderosa era a oração. A ferramenta mais poderosa é a palavra de Deus. A ferramenta mais poderosa de Deus na terra é a igreja. Você sabe, querido, isso é tão poderoso, porque obviamente existem 2 aspectos da igreja que nós devemos considerar. Primeiro, o aspecto individual e o aspecto corporativo. Amém? O que é o aspecto individual? Sabe, algumas vezes a igreja ela se refere ao cristão como membro do corpo individualmente. Amém? Um exemplo no que diz respeito à salvação. Ninguém pode ser salvo em grupo. Não existe salvação em grupo. Como eu usei o exemplo de manhã. Um exemplo aqui, vou usar o exemplo da Vanessa. A Vanessa é mãe. A Vanessa tem uma aliança com Deus. A Vanessa é santa. Na hora que ela ora, os céus rasgam e abrem. Os anjos vêm, os demônios correm. Quando a Vanessa está por perto, o mal tem que sair. E você sabe, querido, a Vanessa tem uma filhinha. Por mais que a Vanessa tenha uma aliança com Deus, por mais que a Vanessa tenha vida com Deus, a filha dela é guardada pela aliança. Ainda assim, por mais que ela foi apresentada diante da igreja, por mais que ela foi apresentada diante do Senhor, vai chegar um dia que a filha dela vai ter que se apresentar diante do Senhor Jesus e dizer assim: Senhor, eu te aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida. Porque com diz respeito à individualidade, a salvação ela é individual. O aspecto da igreja individual refere-se à salvação. Cada um precisa buscar a sua própria salvação. Quando você é salvo, você foi salvo. Amém? Os seus filhos, por mais que eles tenham uma aliança com Deus por causa da sua vida, em algum momento da vida eles vão precisar, sabe? Algum momento da vida, um exemplo claro meu. Eu tenho filhos. Eles estão debaixo da minha aliança.
Sabe, eles estão debaixo da direção de Deus, estão debaixo do favor de Deus sobre a minha vida, e eles são muito abençoados por isso. Mas vai ter um momento que o chamado de Deus vai impregnar no coração dele, vai ter um momento que eles vão ter um encontro com o Senhor, vai ter um momento que eles vão ter um impacto na vida deles a respeito de Jesus, e eles vão dizer: Senhor, eu te aceito, eu não quero só viver com o Senhor como o Deus do meu pai, mas eu quero o Senhor como meu Deus, como meu pai. Existem momentos da vida que nós precisamos, sabe, ter essa resolução. Isso refere à salvação. E você sabe, querido, a salvação é uma experiência individual. Por mais que algumas pessoas falem assim: pastor, se o Senhor te levar, eu seguro no seu pé e vou junto. Ainda a salvação é individual. Amém? Fala para quem está falando assim: a salvação é individual. Com relação à igreja, individualmente, refere-se à salvação. Amém? Não tem como haver ainda salvação em grupo. Fala assim: seria fácil você grudar nos crentes aí que é mais santo, é ou não é? Eu vou colar contigo, irmão, que se subir eu vou junto. Amém? Sabe? Individualmente também, cada crente, como membro do corpo, tem a sua função. Amém? E possui também um nível de autoridade. Todo mundo individualmente possui um nível de autoridade na sua vida. Mas também tem um outro aspecto, o aspecto corporativo. O que é o aspecto corporativo? Sabe, existem coisas que Deus só faz através da igreja de forma corporativa. Por mais que você tenha o seu momento com Deus no seu íntimo, existem coisas que Deus só vai liberar através da igreja, através do corporativo, através do ajuntamento. Amém? E você sabe, querido, algo interessante, também a igreja, como corpo, desfruta de um nível de poder e autoridade que nenhum crente individual possui. Por mais que você tenha a sua experiência com Deus no seu quarto, por mais que você tenha experiência com Deus no seu íntimo, por mais que a palavra de Deus fala assim: fecha a porta do teu quarto, ora o teu pai em secreto, existe uma glória nisso, mas existe ainda um poder maior, uma unção ainda maior, quando se refere ao corporativo, quando se refere à igreja. A igreja é a ferramenta mais importante que Deus tem na terra. Você sabe, querido, algo interessante: nós nunca vamos nos reunir pela última vez. Nós nunca vamos ser igreja pela última vez. Irmãos, esse é o nosso último culto. Recebi uma revelação do céu que nós vamos ser arrebatados. Então, quero agradecer a presença de todos. Quero dizer que foi muito bom estar com vocês. Nós não vamos mais nos... Não. A palavra de Deus fala que nós nunca vamos nos reunir pela última vez. O Senhor se manifesta em nós através da igreja e vai levar a sua igreja e continuaremos eternamente como igreja. Então fala para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu preciso me acostumar com você. E eu preciso também aprender a aturar você. Eternidade é muito tempo, é ou não é? Então já vai se acostumando agora para você não ter perigo de ficar de fora porque você não se deu bem com o irmão. Fala assim: misericórdia, pastor. Sabe, hoje nós queremos enfatizar apenas esse aspecto corporativo. Hoje eu quero falar só sobre aspecto corporativo, amém? Só sobre a igreja. De acordo com Mateus 6, Deus não colocou a chave do reino nas mãos de um crente individual, mas Ele concedeu a sua igreja. A chave do reino está onde? Para a igreja. A chave do reino está para a igreja. Não é individualmente: eu tenho a chave do reino, eu faço o que eu quero, eu falo com Deus, eu não preciso de pastor, não preciso de líder, não preciso de igreja, não preciso de nada. Deus fala comigo no meu quarto, eu assisto minha televisão, eu coloco o meu louvor, eu falo com Deus, Deus fala comigo. Tá bom, Adão? Você vai reescrever a história? Vai fazer uma nova Bíblia? Jesus já veio. Você vai ser quem agora? O próximo Jesus? Para salvar a humanidade de novo? Você sabe, querido, isso é poderoso. Deus, Ele entregou a chave do reino para a igreja. Você está entendendo a importância da igreja? Tem que ter um temor muito grande quando alguém se levanta contra a igreja. Você sabe, querido, porque existem momentos da história que homens se levantaram contra a igreja.
E você sabe, querido, os líderes só tinham que pedir misericórdia. Senhor, tenha misericórdia deles, porque eles não sabem o que fazem. Senhor, tenha misericórdia deles, perdoa eles, Senhor, livra eles desse mal, Senhor, cura eles. Eles não sabem o que eles fazem. Você sabe, querido, a igreja é a expressão exata do reino de Deus na terra. A igreja é a ferramenta mais poderosa que Deus tem para agir na terra. Você percebe quantas pessoas tentam impedir a ação da igreja, tentam impedir o mover da igreja em alguns determinados lugares, em algumas coisas que precisam ser estabelecidas na terra. Você sabe, querido, a chave do reino está nas mãos da igreja. E isso mostra o quão, do ponto de vista dos céus, a igreja ela é poderosa. Por isso que nós devemos todos os dias fazer parte da igreja. Amém. Sabe, agora em Mateus 18, o evangelista nos mostra essa autoridade de uma outra perspectiva. A perspectiva da disciplina. No meio da igreja, mesmo diante de toda a graça, tem que haver disciplina? Fala para o irmão que está do seu lado, fala assim, tem. Olha lá, mas a disciplina do Senhor é em amor, é ou não é? Acompanha aí comigo aí no PowerPoint. Diz assim, ó, no versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo. Arguí-lo significa praticamente mostrar. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e mostra o pecado dele, mostra a falha dele. Mas tem um porém aí, entre ti e ele só. Mostra o erro dele, mostra o pecado dele só entre ti e ele. Chega de cantinho e fala assim, irmão, ó, percebi que você fez um negócio errado aí, você falou de um jeito estranho, vai lá, se conserta, pede perdão. Sabe, em Mateus, Jesus está orientando dessa forma. Se teu irmão pecar contra ti, vai, orienta-o, mostra o pecado dele, só entre ele e ti. Se ele te ouvir, parabéns, beleza, ganhaste o teu irmão. Mas se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, que toda palavra se estabeleça. Você sabe, querido, isso aqui é algo poderoso demais, porque você tratou o irmão contra alguma ofensa que ele fez, para que não fique só nas suas palavras e na dele, para que não se levante nenhum testemunho contrário, chama alguém, para que quando estourar o negócio, porque você já tratou, a pessoa tenha testemunhas de que realmente foi aquilo que foi tratado, foi aquilo que foi combinado e foi aquilo que foi disciplinado. Mas ainda continua dizendo assim, e se ele não cadê? Tá, 17, e se ele não os atender, diz a igreja, fala misericórdia. Pensa num irmão difícil de lidar com ele. Já pensou seu pecado ter que ser exposto para a igreja? O irmão já chegou de você de cantinho, não resolveu. Aí daqui a pouco chamou 2 testemunhas para tentar resolver o problema, você não atendeu. Aí agora leva para a igreja. Irmãos, olha, tá isso, aquilo, outro. Tem algumas pessoas que têm esse costume. Nós fazemos de tudo para não chegar a esse ponto. Graças a Deus, nunca precisamos chegar a esse ponto. Porque eu não sei se seria tão fácil assim ter que falar do erro dos outros. Mas se for preciso, um dia a gente fala. Se for muito grave, porque o versículo continua dizendo. E se ele não atender a igreja, diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Em outras palavras, considera ele como alguém que nem nasceu de novo. Considera ele como alguém que nem é filho de Deus. Considera ele como alguém que nem faz parte do corpo. Considera ele como alguém que nem tem vida mais com a igreja. Fala assim, misericórdia. Sabe, querido, essas são palavras escritas em vermelhos, como diz. Palavras escritas por Jesus. Fala misericórdia. Sabe, se uma pessoa peca contra o corpo e recusa ouvir a um irmão individualmente, ainda tem uma esperança para ele. Tem ou não tem? Pecou contra o corpo. Ainda tem esperança. Tem esperança. Mas você sabe, querido, se o irmão ainda continua teimoso e não quer tratamento, não quer os testemunhos, chama, mostra para a igreja e ainda assim
Se depois de ouvir os irmãos, essa pessoa ainda recusar mudar de vida, a igreja de forma corporativa deve se posicionar em relação ao pecado do irmão. Fala assim, meu Deus do céu, pastor, por que você está falando tudo isso? Sabe, se o irmão se recusar a ouvir a igreja tem o poder de desligar esse irmão da comunhão do corpo. Isso é algo tremendo, querido. Isso deveria aumentar o temor no nosso coração com relação à igreja. Sabe, tantas pessoas falam tão mal da igreja, se levantam, geram divisões, inventam calúnias, mentiras e fofocas. Sabe, isso deveria gerar um temor no nosso coração sobre a maneira como tratamos a igreja. A igreja é a ferramenta mais importante de Deus na terra. A igreja é o ajuntamento de pessoas mais desajustadas da face da terra, que Deus faz se tornarem vencedores, campeões, guerreiros. Você lembra quando você entrou na igreja? Você lembra quando você conheceu Jesus pela primeira vez? Você era uma pessoa mais desajustada. Agora tá se controlando um pouco. É ou não é? Sabe, querido, esse é o poder da igreja. Você ia conhecer essa pessoa maravilhosa que está do seu lado se não fosse o poder da igreja? Fala a verdade, você ia conhecer? De jeito nenhum. Sabe, alguns aqui já vieram, já amigos de infância. Então olha para o outro lado. Você ia conhecer essa pessoa maravilhosa? Procura com os olhos aí, alguém da sua célula aí. Você ia conhecer essa pessoa maravilhosa se não fosse o poder da igreja? É ou não é? Procura seu líder, passa o zóio aí no seu líder aí. Passa o zóio no seu líder. Você ia conhecer esse líder lindo, maravilhoso, se não fosse por causa da igreja? Olha que maravilha. Olha o que Deus faz em nós. Era só irmãozinho da igreja, agora é baterista. Ai, sabe, querido? Portanto, nós podemos dizer que não é o céu que controla a terra, querido, mas a terra que controla os céus. Porque uma ação aqui na terra, abaixo, pode desencadear uma ação lá em cima no céu. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Sabe, querido, a terra controla os céus, amém? E esse poder está nas mãos da igreja. Vejamos, pois, como que a igreja da terra controla o céu. Em primeiro lugar, tudo isso aqui foi só a introdução. Tá bom, vai dar tempo, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, querido, a terra controla o céu através da autoridade do corpo. Fala assim, através da autoridade do corpo. Amém. Sabe, isso é algo poderoso, porque a Bíblia diz que o poder de ligar e desligar está nas mãos de quem? Da igreja. O poder de ligar e desligar está nas mãos de quem? Da igreja. Fala forte, com convicção. O poder de ligar e desligar está nas mãos de quem? Da igreja. Bata no seu peito e fala assim, eu sou a igreja. O que você precisa ligar e desligar da sua vida? Ficou silêncio agora, né? Você é a igreja. Amém. E você sabe, querido, nós precisamos usar essa autoridade que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Quando a terra amarra, o céu amarra também. Sabe, quando a terra solta, o céu solta. Deus colocou o controle nas mãos da sua igreja, querido. Nós podemos decidir coisas importantes hoje aqui acerca da sua família. Você crê nisso? Nós podemos decidir aqui hoje coisas importantes sobre os seus negócios, sobre a sua saúde, sobre a sua célula, sobre o seu bairro, sobre a sua cidade, sobre a sua nação. Nós hoje, como igreja, podemos decidir o destino do mundo. Esse é o poder que o Senhor colocou nas mãos da igreja. Sabe, esse poder é o que a igreja tem, querido. E você faz parte da igreja. Você sozinho não pode fazer muita coisa. Fala para quem está do seu lado, fala assim, você não pode fazer muita coisa sozinho. Mas agora fala para ele, mas como igreja é outra história. Amém. Sabe, a igreja ela pode paralisar a ação do diabo na terra, querido.
Você sabe por que o diabo não age como ele gostaria na terra? Quer que eu te fale no segredo? Não conta para ninguém. Você não vai contar para ninguém? Você sabe por que o diabo não faz o que ele quer na terra? O quê? Por causa de quem? Tem certeza? Tá vendo? Está ligado, hein, Eric? Tá ligado? Por causa da igreja, galera. Deus, Ele deu esse poder nas mãos da igreja. O diabo não faz o que ele quer por causa da... Não é isso que a palavra de Deus diz? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O diabo não age por causa da igreja. Agora imagina quando Deus levar a igreja. Fala assim, misericórdia. Fala para quem está ao seu lado, fala assim, eu espero que você não fique. Meu Deus do céu. Querido, nós temos que nos levantar como igreja para mudar o rumo da nossa geração. Nós precisamos nos levantar como igreja para mudar o rumo da nossa geração. Amém. Como igreja nós temos o poder de mudar, de amarrar coisas e soltar coisas, em nome de Jesus. A vitória que você não está conseguindo sozinho, querido, você terá essa vitória quando estiver conectado na vida da igreja. Tem coisas que você precisa vencer aí? Esteja conectado na vida da igreja. Segura na mão que tá, do irmão que está do seu lado aí. Segura na mão do irmão que está do seu lado. Fala assim, a nossa força está na nossa unidade. Amém. Aleluia. Em segundo lugar, a terra controla os céus através do poder da oração. Nesses 21 dias nós oramos em concordância. Você tem noção do quanto isso é poderoso no reino do Espírito? O quanto você orou, o quanto você entregou, o quanto você estabeleceu seus alvos, projetos e declarou, bateu o pé e falou, Senhor, eu creio que esse vai ser um ano de renovo na minha vida. Eu creio que eu vou viver no descanso. Você tem noção o quanto isso fez um barulho tremendo no inferno, que abalou as estruturas do inferno, a sua oração como igreja. Sabe, queridas, as campanhas de 21 dias não são o fim. Já oramos, tá bom, não precisa orar mais no ano. É um start para que você continue orando. A campanha de 21 dias no divã não quer dizer que você fica 21 dias no divã, agora bora trabalhar. Não, é o ano inteiro, você precisa ficar no divã, da graça, descansando no Senhor. Amém. Sabe, isso é tremendo, querido, porque o texto é claro ao dizer que nós precisamos de pelo menos um irmão para concordar com você. Eu preciso de pelo menos um irmão para concordar na minha oração. Jesus, ele poderia dizer, tudo o que você pedir com fé, o Pai lhe dará. Mas presta atenção nas palavras do mestre. O que ele disse? Se dois de vós sobre a terra, isso é algo tremendo. Se dois de vós sobre a terra concordar, a terra vai determinar a ação do céu novamente, querido. Os milagres que Jesus fez lá atrás, hoje, se dois em concordância, fala, Senhor, libera, Senhor, abre os céus, Senhor, move, Senhor, quebra barreiras, Senhor, se dois em concordância, fala assim, Senhor, liberta, se dois em concordância, fala assim, Senhor, salva, cura, restaura, Senhor, remove isso, Senhor, amarra esse valente, Senhor, solta, Senhor, abre as portas. Se dois ou mais em concordância, sabe, querido, Deus, ele vai voltar a agir de novo, como ele fez anteriormente, sabe, porque se dois se unirem em oração, em concordarem, ao pedir algo a Deus, a Bíblia diz isso, que o céu vai mover-se ao nosso favor. A oração de concordância faz o céu trabalhar para nós, querido. Sabe, a oração de concordância é algo tremendo. Nós precisamos avançar nessa direção e experimentar mais o poder da oração, sabe, da igreja reunida. Por isso que você precisa desejar, querido. Você precisa ficar inquieto no dia de culto.
Você precisa colocar o seu celular para despertar, para que nada te atrapalhe. Você não pode mais deixar com que o programa da televisão faça com que você perca o horário de você chegar no culto. Você não pode deixar o soninho da tarde impedir você de chegar no culto. Você está entendendo? Você precisa ficar incomodado com isso. Hoje é dia de culto, eu preciso me reunir. Estou doente, estou com dor de cabeça, dor de barriga, estou com febre, estou com isso e aquilo outro. Você precisa buscar na igreja a sua cura, a sua restauração. Você precisa ficar inquieto no dia da célula. Você não pode, você precisa se organizar. Se você trabalha por conta, se organiza, corra com o seu trabalho, pelo menos naquele dia da célula. Os outros dias você mossega, não estou brincando. Pelo menos naquele dia da célula você corre. Está fazendo uma faxina, naquele dia acelera, para pelo menos dar tempo de você chegar na célula e fazer parte, não só da palavra, mas pegar tudo, desde o quebra-gelo até o final e compartilhar e estar junto como igreja. Sabe, querido, isso é poderoso demais. Se organiza, faça de tudo para que você esteja reunido. Não aceite mais negociar a vida da igreja com qualquer outro tipo de programação que é só temporário. Não aceite mais negociar o horário de você estar reunido com a igreja para fazer outras coisas. Eu já tinha marcado para fazer um churrasco no domingo. Sabe que tem tantos dias da semana para você fazer um churrasco, faz depois do culto e ainda me chama que eu vou. Amém? Faz. É só 2 horinhas de culto. 2 horinhas. Separa, organiza o seu tempo para que você esteja com a igreja. Amém? Faz o impossível para que você esteja, querido, junto com a igreja em oração. Você percebe, querido, que há uma diferença de quando você ora sozinho e de quando a igreja ora junto. Sabe? De quando você ora junto com os irmãos da sua célula. Você percebe que tem uma diferença? Você percebe que tem uma diferença quando você faz aquela oração lá no seu quarto, parece que a hora não passa. Você tem que colocar 1, 2, 3, louvor, 4, 5, 6, e parece que a hora não passa. Quando você olha no relógio, só passou 5 minutos. Mas quando você está você nem percebe. Você nem percebe, você sabe, o domingo para nós, que somos da equipe de organização, toda a logística, nós, pastores e equipe de louvor, o domingo para nós, o culto para nós começa às 6 horas da manhã, para quem acorda 6 horas, né? 7 horas da manhã para quem acorda 7 horas, 8 horas para quem chega em cima do horário. Mas tá bom, o culto para nós começa logo cedo de manhã, aí depois à tardezinha, depois do culto da manhã, a gente dá um breve espaço para almoçar, descansar um pouco, depois já volta de novo para o prédio para fazer o segundo tempo do culto. O domingo para nós é um momento é cansativo? Mas é um momento também de desfrute, é um momento de deleite, sabe, estar junto, porque isso é maravilhoso, querido. Você precisa ficar inquieto no dia da célula. Você precisa ficar inquieto no dia do culto e falar, não posso faltar. Hoje é quarta-feira, sabe, querido? Eu amo o culto de quarta-feira, porque o culto de quarta-feira é o culto dos vencedores. Você sabe por que o culto de quarta-feira é o culto dos vencedores? Você sabe? Não, é por causa que o culto de quarta-feira é para levantar vencedores. Não, o culto de quarta-feira é para os vencedores. A galera que vem uniformizada do trabalho, vem sujo, nem tomou banho, vem direto do trabalho. Por isso que a gente fala que é o culto dos vencedores. Quarta-feira é o culto dos vencedores, vem direto do trabalho. O pessoal dando aula, vem direto da escola, vem direto da obra, e não está nem aí. Cada um com um cheiro diferente do outro, não importa. O importante é Jesus. Ainda bem que o culto é 1h30, rapidão. 1h30 de culto, rapidão, então dá. Sabe, querido, mas você precisa ficar inquieto para estar junto com a igreja. E não inquieto para, meu Deus do céu, porque não acaba logo. Você precisa estar inquieto para estar junto. Fala para quem está do seu lado, fala assim, você não pode perder nenhuma célula.
Agora fala para a pessoa que está do outro lado, fala assim: você não pode perder nenhum culto. Sabe, querido, a ferramenta mais importante na terra que Deus tem para usar é a igreja. E se você não estiver junto, fala assim: misericórdia. Sabe, querido, às vezes você está lá na sua célula e pensa: eu não tenho muito prazer de estar na célula, não. Eu gosto mais de estar no culto. Ou então eu gosto mais de estar no culto do que de estar na célula. E assim vice-versa. Você sabe, querido, troquei tudo, né? Mas tá bom. Ainda bem que o Espírito Santo traz revelação sobre você, sobre sua mente, sobre o seu coração, e você entendeu. A gente começa a ficar já ao vivo. Vai pregar em 2 cultos, fica zureta. Você sabe, querido, é algo poderoso demais, porque a igreja, quando Jesus ele fala assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus fala assim: quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Em concordância eu estarei. Jesus não exige muito. Jesus não fala assim: aonde tiver 2 teólogos em meu nome, ali eu estarei. Quem tiver 2 mestrados ali falando do meu nome, ali eu estarei. 2 orador bom, 2 guerreiros de oração, que quando ora mesmo, tem que ter um dicionário para entender o que ele está orando. Ali eu estarei. 2 camarada bom de leitura bíblica, que interpreta o grego, o hebraico e o aramaico junto. Se tiver os 2 reunidos ali, eu estarei. Sabe, não foi essa a exigência que Jesus disse. Jesus só falou assim: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você sabe, querido, algo maravilhoso na célula, porque a gente não tem teólogo, não tem nenhum mestrado, não tem ninguém letrado. É tudo gente que era doida, desajustada, que o Senhor fez com que... É ou não é? Tudo gente doida, desajustada, que o Senhor falou: vou usar você para confundir esse monte de sábio. Ao líder, talvez ele nem ore como você gostaria, mas tem Jesus ali na célula, isso é o que importa. Sabe, talvez os irmãos da célula nem compartilhem a célula com uma hermenêutica, exegese Você nem sabe o que é isso, mas esses são termos teológicos. Sabe, talvez não tenha toda essa didática de ensinar, mas se tem Jesus ali, querido, é o que importa. Sabe, querido, onde tem 2 ou 3 reunidos ali, o Senhor se faz presente. Por isso que você tem que desejar a vida da igreja. Você não pode negociar mais o horário de reunir com os irmãos, o horário de estar junto com qualquer outro tipo de programação que seja só temporário. Eu estou com dor de cabeça. Vem com dor de cabeça mesmo, eu tenho certeza que você vai sair daqui curado. E se não sair daqui curado, eu tenho certeza que algum irmão tem alguma dipirona na bolsa e vai te dar. De algum jeito você vai sair daqui curado. Mas vem, amém? Não fica em casa vendo Fantástico, não. Passa o Fantástico ainda? Faustão, passa o quê? Fórmula 1, é de manhã, né? Ainda passa Fórmula 1 nesse? Jesus amado, estou precisando de férias. Segundo, já falei, vamos lá. Tá vendo? Vocês estão me atrapalhando. Você sabe, querido, é poderoso quando alguém se reúne em oração, em unidade, em concordância. O exemplo disso é o povo de Israel durante a guerra. Lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 9 ao 13, diz assim. Êxodo 17, do 9 ao 13. Eu não vou detalhar muito, porque a pastora já falou sobre esse ponto, já esmiuçou esse tema. Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, procure lá na página do YouTube, lá que tem essa palavra lá. Olha lá, Êxodo 17, versículo 9 ao 13, diz assim. Por isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã entrarei eu no cimo
Isso, amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe desejara, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram acima do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio da espada. Você sabe, querido, na verdade Deus queria que Israel vencesse aquela batalha. Deus queria, era o desejo de Deus que vencesse. Mas Moisés na terra, se Moisés na terra não tivesse levantado as mãos, os israelitas teriam perdido. Mas chegou um momento que Moisés sozinho, cansado, começou a perder as forças. Então Hur e Arão sustentaram as suas mãos. Sabe, querido, isso aqui é tão poderoso, porque a oração solitária, ela tem um alcance. Mas a vitória completa foi alcançada pelo trabalho conjunto de Moisés, Arão e Hur. O desejo de Deus era que o povo vencesse a batalha. Moisés estava com a mão levantada, o povo estava prevalecendo, mas a Bíblia fala que as mãos de Moisés eram pesadas e começou a baixar. Quando a mão de Moisés abaixava, o povo perdia. Quando Moisés levantava a mão, o povo ganhava. Hur e Arão percebeu isso. Rolou uma pedra. Senta aí, Abraão. Abraão sentou, descansou. Moisés, tá vendo? Quase que eu levei o Abraão para dentro da arca. O Moisés sentou. Amém. Moisés sentou na pedra e descansou. E de cada lado tinha Hur. De um lado tinha Hur e do outro tinha Arão sustentando as mãos dele. E a Bíblia fala que eles sustentaram a mão de Moisés até o pôr do sol. Ficaram ali segurando a mão de Moisés para que ela se mantesse firme, se mantesse de pé. Sabe, querido, sozinho você vai chegar em algum lugar, mas sozinho você vai se cansar. Quando você trabalha em conjunto, quando você está junto com uma igreja, a certeza da vitória é garantida. Existem coisas na sua vida que você precisa romper. Existem coisas na sua vida que você precisa, sabe, estabelecer como alvo, quebrar algumas barreiras. Se aproxime de alguém cheio de fé. Sabe, muitos não podem ter a sua oração respondida, porque são orações sem encargo nenhum. São orações sem intensidade, sem paixão, sem concordância nenhuma. Qual foi a última vez que você orou com a sua esposa em concordância acerca dos seus filhos? Qual foi a última vez que você fez uma oração de concordância com os irmãos da sua célula pela multiplicação dela? Ou você está achando que os irmãos da sua célula vão viver com você para a vida inteira? Nós precisamos multiplicar, crescer, avançar. Tem mais jovens para ser alcançados, tem mais homens para ser alcançados, tem mais mulheres para ser alcançadas, tem mais crianças para serem alcançadas. Nós precisamos multiplicar aquilo que o Senhor tem nos dado. Sabe, qual foi a última vez que você falou para o seu líder: líder, que dia que nós vamos multiplicar essa célula? Eu quero levar meus amigos para o encontro. Líder, que dia que nós vamos multiplicar essa célula? Qual foi a última vez que você procurou o seu líder? Sabe, para falar com ele, fala: líder, eu estou com dificuldade nisso, eu quero orar por esse propósito, me ajuda em oração. Líder, pelo que você tem orado, eu quero orar junto com você. Sabe, quando foi a última vez? Você sabe, querido, é algo poderoso. Você tem aí o seu líder de célula, que está aí para te ajudar, para te auxiliar, para te encorajar. Você sabia que no pacote do seu líder de célula, da célula que você frequenta, o seu líder, ele está disponível para você quando você orar, quando você ligar para ele?
Você sabe, quando você estiver com dor de barriga e falar assim, líder, ora para mim que eu não estou legal. Ele vai orar por você. No pacote de líder, você sabia que está envolvido tudo isso, mas às vezes a gente não entende. A gente acha que o líder da célula é só para compartilhar a palavra da célula. O líder da célula está lá para te fazer uma visita. Quando você falar assim, líder, vem aqui na minha casa aqui me fazer uma visita. Líder, eu preciso conversar com você. Estou com sonhos. Ora por mim. Você sabe, querido, o líder de treinamento, o líder da célula, o pacote dele está envolvido tudo isso. Você precisa descobrir o pacote. Mas para isso você precisa abrir a sua boca e falar. Sabe, o líder da sua célula não está ali só para compartilhar a palavra. Não está só ali para aquele dia da célula. Ele está ali para você a semana inteira. Você faz parte de uma família. Amém. Você é filho. Sabe, querido, isso é poderoso demais, porque a atitude conformista, seja o que Deus quiser, tem levado muitas pessoas à derrota. Você não pode mais agir dessa forma. Existem algumas coisas na sua vida que você precisa se posicionar. E às vezes a gente fica, seja o que Deus quiser. No dia, Deus quer, e agora? O que você vai fazer? Se Deus quiser eu vou para o encontro. Você acha que se Deus quiser, não está no seu tempo ainda não, filho. Não está no tempo de você se encontrar comigo ainda. Fala assim, misericórdia. Deus, Ele quer se encontrar com você para ontem. Ele criou você para viver com Ele. Deus não criou você para negociar com o mundo. Deus não criou você para negociar com o tempo. Deus criou você para Ele. Deus criou você para viver com Ele para ontem. Chega de perder tempo. Não é se Deus quiser, Deus quer, querido. Deus quer que você cresça, Deus quer que você avance, Deus quer que você tenha os seus sonhos realizados. Tire essa frase da sua... se Deus quiser, Deus quer. Ore como filho. Fala, Senhor, eu sei que o Senhor quer. Eu sei que o Senhor quer. Então é nesse caminho que eu vou seguir. Sabe, tome as questões importantes da sua vida, compartilhe com o seu líder. Cadê seu líder? Passa o zóio aí. Seu líder está aqui. Seu líder está aqui, passa o zóio no seu líder aí, cadê? Está aí seu líder? Sabe, querido, compartilhe com o seu líder. Sabe, depois de haver entendimento, ore em concordância. Você vai experimentar coisas poderosas em sua vida, em sua família, em seu ministério. Nós vamos avançar de uma forma sobrenatural. Como eu falei, compartilhe com o seu líder. Amém. Ele não está lá só para o compartilhamento da célula. Ele está lá para te ajudar, para atender o telefonema seu. Ele está lá para chorar junto com você. Ele está lá para se alegrar. Ele está lá para roer o osso e também para comer a picanha com você. Amém. Esse é o seu líder de célula. Passa o zóio nele aí. Faz um coraçãozinho para ele falar assim, o carvão e 1 quilo de linguiça. Aleluia. Sabe, querido, nós precisamos desejar viver como igreja. Não negocie o tempo de estar junto com a igreja com outros afazeres. Seja incomodado com isso, coloque o relógio para despertar, acelere no seu trabalho, faça o que for preciso para você estar junto com a igreja. Pastor, não deu para mim estar na igreja, infelizmente, por causa do culto. Assiste a live, manda uma mensagem para o seu líder, liga, fala, líder, como é que foi o culto, sabe? Esteja envolvido. Terceiro e último lugar. Em terceiro e último lugar, querido, a terra controla os céus através da ação do homem alinhado com a vontade de Deus. O mínimo que Deus pede, querido, para ter uma reunião é 2 ou 3. O mínimo que Deus pede é 2 ou 3. Se a sua célula ainda tem 2, 3, está no lucro, porque já é uma reunião. Jesus está lá já. Sabe, querido, é 2 ou 3. Jesus está lá. É algo interessante, porque
Jesus, ele não estabelece, como eu disse, se tiver 15 reunidos em meu nome, não, só 2 ou 3. Só você e a sua esposa já é motivo de Jesus se manifestar. Se juntou seu filho, então pronto. Se chegou um irmão, do nada, aleatório, atrasado, na hora do amém, é ou não é? Ainda está no lucro, ainda Jesus está lá. O importante, querido, é Jesus estar lá. Amém. Sabe, isso é maravilhoso. Por outro lado, querido, não são 2 ou 3 calados, não são 2 ou 3 falando de futebol, não são 2 ou 3 contando piada. Precisa ser 2, 3 invocando o nome do Senhor para que o céu se mova, para que aquilo que estava amarrado seja solto em nome de Jesus, sabe? 2 ou 3 reunidos, se 2 ou 3 se reunirem e começarem a invocar o nome do Senhor, eles têm o poder de mexer os céus de Deus, querido. Você está preparado para viver algo sobrenatural na sua vida? Sabe, querido, é maravilhoso, e o resultado é que o Senhor se manifestará. Veja o texto diz que se tiver presente, se tiver só simplesmente 2 ou 3, ele vai estar no meio deles, sabe? Mas é algo interessante, Deus sempre está presente, está ou não está? Mas quando tem 2 ou 3 reunidos falando do nome dele, ele se manifesta de uma forma sobrenatural. Está 2 ou 3 jogando conversa fora, mas quando começa a falar, rapaz, aquela palavra do culto falou comigo. Rapaz, eu tenho um testemunho para dar, aconteceu isso, você começa a falar, seu coração começa a incendiar. Antes era só uma presença, agora é uma manifestação de Jesus de uma forma sobrenatural. Querido, isso é poderoso demais. Você tem noção aonde o Senhor tem preparado para nos levar? O sentido do texto é que Ele, quando é invocado, se manifesta de maneira perceptível, querido. Sabe, nós temos sonhos no nosso coração, e você precisa fazer parte disso. Sabe, a Igreja Vida Plena, como compartilhei de manhã, a Igreja Vida Plena começou numa casa. Hoje a gente se reúne num prédio da igreja. Olha só, olha o que Deus faz em nós. Era só irmãozinho da igreja. Sabe, querido, isso é poderoso demais. Você tem noção aonde Deus vai nos levar? É só uma questão de tempo. A Igreja Vida Plena começou numa casa. Hoje a gente se reúne num prédio com 2 cultos no domingo, pastora. Isso é maravilhoso demais, sabe? E o Senhor tem se manifestado de uma forma sobrenatural. E a gente encontra descanso mesmo em meio a tanto trabalho. A gente encontra descanso, deleite, desfrute, mesmo em meio a tantos problemas e dificuldades para resolver, não é, pastora? A gente ainda encontra descanso, a gente ainda vê graça em tudo isso. Fala, Senhor, o que o Senhor está preparando aí? O Senhor está escondidinho, eu estou vendo o Senhor aí de cantinho, só esperando. Você sabe, querido, se a Vida Plena começou numa casa e hoje nós temos um prédio, é alugado, mas daqui a pouco o prédio vai ser nosso, comprado. Você tem noção para onde a gente está, onde Deus está nos encaminhando? Sabe, era numa casa, agora o prédio é alugado. Daqui a pouco a gente compra um prédio. Depois que a gente comprar o prédio da igreja, a gente para por aí, né, pastora? Para por aí? Aí vai vir o sítio da igreja, o albergue. Aí a gente para agora, né? Aí vem a escola. Aí para por aí. Aí vem o abrigo. Vem o orfanato para receber crianças que ninguém quer. Criança já tem, mas essas crianças têm dono. Sabe, querido, e tudo isso, se você quiser, você pode fazer parte. Imagine daqui a 10, eu quero desafiar os líderes. Imagine daqui a 10 anos. Talvez você esteja à frente de algum desses departamentos. Talvez você seja o pastor em alguma cidade.
do seu prédio próprio. Sabe, querido, isso é poderoso demais. E tudo isso partiu do coração da pastora Karen, do pastor Denivaldo, lá no comecinho, que isso impregnou, incendiou, e a gente não consegue mais tirar isso do nosso coração, que agora faz parte de nós também. Isso faz parte também da sua vida? Sabe, querido, você precisa ir junto com a gente também nessa. Você precisa sonhar junto com a gente. Hoje você é só o irmãozinho da igreja, mas daqui a pouco você vai ser o baterista. Sabe, querido, você precisa sonhar, mas esse sonho só vai se concretizar se você estiver junto com a igreja. Deus, Ele tem muitas coisas para fazer para a igreja. Você pode ir em algum lugar sozinho? Pode. Mas se você estiver com a igreja, você está junto, alinhado com o propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Você sonha, você deseja. Você quer fazer parte já do ministério de escola da vida plena? Não sei nem o nome que vai ser, né, pastora? Deus ainda nos deu o nome, mas você já vai fazendo faculdade já de pedagogia, para você ser professora, professor. Amém? Já vai cursando psicologia, para você poder atender as pessoas que vêm de abrigo. Já vai fazendo, se preparando seu coração. Amém? Já vai preparando aí as máquinas, para a gente já preparar o terreno, aonde vai ser construído tudo isso. Já vai sonhando aí. Tudo isso aí é para a igreja. Não tem como uma pessoa individual sozinha. Tem como a pastora Karen sozinha resolver tudo isso? Não tem. Sabe, querido, nós precisamos sonhar juntos, como igreja. Você já percebeu, querido, como muda o ambiente quando você, como igreja, começa a invocar o nome do Senhor numa reunião? Você percebe como muda? Sabe, isso é poderoso demais. Por mais que você tenha o seu ambiente na casa e Deus se manifesta de uma forma sobrenatural na sua casa, no seu quarto, mas você percebe como o ambiente é incendiário quando você está no meio da igreja? Você nem queria cantar, mas você já está cantando. Você estava bravo, fala, Senhor, hoje é meu último dia aqui. Daqui a pouco você está chorando. Na sua casa você já ia para novela, ia para Netflix, ia mudar o seu foco, mas aqui você nem quero, hoje é meu último dia, vou falar com a pastora, chega, não quero mais, não quero, vou viver minha vida. Aí o primeiro louvor, a primeira oração que faz para abrir o culto, você já... Sabe, querido, é algo poderoso. Você não pode se ausentar da vida da igreja. Fala para quem está do seu lado, eu não vou te deixar se ausentar da igreja. Nós vamos subir junto. Amém? Sabe, querido, Deus hoje trabalha por meio da igreja. Amém? Quando Ele quer fazer alguma coisa, Ele desperta uma igreja que está sensível à sua voz e a usa para cumprir o seu propósito. Deixa eu te entregar um ouro, querido. Se uma igreja não ouve mais a Deus, Ele levanta um outro grupo, em um outro lugar, mas os seus planos não podem ser impedidos. Nós precisamos estar debaixo da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Sabe que nós estamos no caminho certo, você não pode desistir, você precisa sonhar e ir com a gente, em nome de Jesus. Nós vamos alcançar em Deus coisas grandiosas. Deus, Ele tem muitos planos para a sua igreja, você não pode ficar longe, não pode ficar fora disso. Fala para quem está do seu lado, fala assim, eu não vou deixar você ficar de fora. Amém. Sabe, se não for por meio da igreja, Deus não pode fazer nada por si próprio. Deus, Ele se move através da igreja. Deus quer fazer muitas coisas, querido, na terra, mas Ele precisa da igreja. Sabe, que a igreja esteja do seu lado para realizar essas coisas. Deus precisa da cooperação da igreja. A igreja é um meio pelo qual Deus se expressa. Você não pode viver fora da igreja. Um exemplo disso, a igreja como uma torneira.
Se a torneira for pequena, a quantidade de água que flui por ela não será grande, mesmo que haja tanta água na caixa como há no rio Amazonas. Sabe, existem muitas coisas na terra, querido, que Deus quer amarrar. Existem também muitas ações na terra que Deus quer impedir. Sabe, assim como também existem muitas coisas na terra que Deus quer liberar sobre a sua vida. Mas a questão é, será que há homens na terra para amarrar o que Deus quer amarrar? Será que há homens na terra que vai soltar aquilo que Deus quer soltar? Sabe, nós vamos nos levantar como igreja hoje, vamos assumir essa posição de autoridade. Sabe, querido, e você é parte do corpo. Nós temos que usar o poder da igreja, sabe, para ligar e desligar no reino do Espírito. Sozinho você pode até chegar em algum lugar, mas junto com a igreja é certeza de vitória em tudo aquilo que Deus tem para você. Fique de pé em nome de Jesus. Meu Deus, a hora já foi, mas também vocês ficam falando. Sabe, querido, naquele grande dia, muitos dirão assim para o Senhor: Senhor, eu fui injustiçado, as minhas finanças, Senhor, ficaram amarradas, minha casa, minha família, por que o Senhor não fez nada a meu favor? E Ele dirá para você: porque você não fez nada. Sabe, querido, se você ligar ou desligar, isso é o que os céus farão. Feche seus olhos aí no seu lugar, em nome de Jesus. Melhor, eu quero fazer um desafio com você. Procura um irmão da sua célula aí, de 2 em 2. Procura um irmão da sua célula, mas só que você não vai orar não, só procura ele, dá a mão para ele aí. Procura um irmão da sua célula. Pastor, não tem ninguém da minha célula aqui. Procura alguém da sua família. Pastor, eu não tenho ninguém aqui, nem família, nem nenhum irmão da minha célula. Procura um irmão que está sozinho aí então. Mas não fica ninguém sozinho. 2 em 2, 2 em 2. Vamos lá. 2 em 2, não trapaceia. 2 em 2, vamos lá. Isso. Encontrou alguém aí? Encontrou um parceiro aí? Eu quero desafiar você agora, querido. Esse irmão da sua célula, se não for da sua célula, seu familiar, se não tem familiar e nem ninguém da célula, procura alguém que está sozinho. Eu quero desafiar você agora a falar algo que você gostaria que acontecesse, um sonho, um projeto, alguma coisa que você gostaria que orasse por você em concordância. Eu queria que você agora abrisse o seu coração para essa pessoa, falasse assim, ó, ora por essa questão, ora por esse motivo, ora comigo por esta causa. Eu desejo muito isso, ora comigo por isso. E eu quero desafiar você, você não vai orar por você, mas você vai orar pela causa do seu irmão. Assim como você entrega aquilo em concordância para que outro ore, você também vai orar pela causa do outro. Se você já falou o motivo pela qual o seu irmão quer que ele ore, nesse momento comece agora no seu lugar e orar por ele. Enquanto o grupo de louvor vai ministrar uma canção, ore agora, ore.